Então vamos lá hoje com mais um episódio do podcast Doses de Autocuidado. Eu vou conversar hoje com a minha amiga, eu já posso dizer que é a minha amiga, porque a gente conversa um monte, mas ela começou como minha paciente, a doutora Gláucia Machado. Eu vou chamar doutora porque na área da saúde todo mundo é doutor. Mas é psicóloga. Psicóloga. Ela vai se apresentar. Vocês já me conhecem, eu sou a doutora Viviane, médica de família, acupunturista. E hoje a gente vai conversar aí sobre saúde mental materna. Então, como é que tá a cabecinha aí dessas mães hoje? Se apresente, Gláucia. Eu sou a Gláucia, sou psicóloga clínica, trabalho com psicologia perinatal e obstétrica, então desde as mulheres que querem engravidar, têm dúvida em relação à maternidade, gestantes. E quem é você? É a pergunta que eu sempre faço, né? Básico de psicólogo. Quem Psicóloga. É você? Eu sou mãe da Maria e do João, né? Eu sou mãe da Joana e da Cecília. Eu sou a mãe. E daí, dentro disso que a gente tem que entrar na parte de saúde mental. Assistência ao parto, assistência psicológica ao parto e também mulheres, principalmente a minha demanda maior hoje no consultório, mulheres no puerpério. Então, a ideia da nossa conversa, Gláucia, é a gente trazer para quem está ouvindo, para quem está assistindo a gente, essa coisa de primeiro já existe uma exigência, né? Eu falava no outro episódio que a sociedade exige assim. Você é adolescente, aí você tá namorando, daqui a pouco você começa a amadurecer, e aí quando é que você vai namorar, se você não namora, e se namora, quando é que vai, já namora um tempo, quando é que vai casar, e se casa, quando é que vai ter o primeiro filho, e uma série de cobranças que vão vindo nesse momento pro casal, mas a gente sabe que tem muita coisa que acaba... Sim, que são os protocolos, né? Isso. São os protocolos de realização natural impostos pela sociedade, um padrão que se cultural, isso. Exatamente, que se... E o da maternidade, daí eu acho que a gente entra no tema da maternidade, eu acho que ele é carregado de tanta coisa. Se a gente for pegar os nossos ditados que falam, né? O que é ser mãe, né? Desde a romantização, desde o padecer, né? No paraíso. O padecer no paraíso é emblemático, assim. Uhum. Então tem muitas coisas envolvidas nesse maternar. Não, agora você é mãe. Agora você realmente, assim, a parentalidade é uma etapa evolutiva do desenvolvimento, só que ela vem carregada de uma exigência e de uma romantização, de uma idealização. Idealização, sim. Né? Como que isso tem que correr, agora, né? E a gente escuta muito as mulheres, e acho que eu escutei também, quem não escutou, dizendo assim, agora tua vida acabou. Entende? Não, você, a Vivi, não já existia. Mais. Não é mais. So sorry. Já foi, né? E existe mesmo essa mudança, essa construção do que é a maternidade, só que diante de todas essas exigências, assim, esse protocolo dizer, não, agora você não pode mais nada teu. Não olhe mais para você, porque tem muito essa relação dessa coisa desde religiosa, né? De ser muito próxima à idealização. Sacrifício, né? Isso, de ser muito de um sacrifício, de uma doação, e como se fosse mesmo uma figura não humana. Vamos pensar assim, não é humana, porque uma mãe é um ser humano, a gente tem que lembrar disso. Acho que então tem todas essas construções, assim, por isso que quem engravida ou quem está parindo, quem é puérpera, acaba tendo tantas mudanças, dificuldades, assim. E existe tudo isso lado rápido, né? O que eu observo, assim, antes, quando eu trabalhava na unidade de saúde, a gente fazia muito pré-natal, né? E a gente via tanto de um lado quanto do outro. Essa coisa do, sua vida vai acabar, você não vai mais ser você, a Gláucia, ou a Bruna, quem quer que seja. Ou aquele, não, mas é muito bom, aí você vai amamentar, e ainda tem os tem que isso, tem que parir normal, ou não, tem que parir cesárea, tem que amamentar, não tem que dar mamadeira. Isso, dentro desse combo, tudo dentro do contexto e onde ficou essa mulher, né? Dentro desse combo maternidade, então vem várias coisas
juntas. E o que eu vejo antes da gente entrar bem na parte de decidir ser mãe, a gente hoje, o que eu observo é que a gente enfrenta, as mulheres têm enfrentado também um novo embate, um novo desafio, que é, e eu não quero ser mãe. A questão dela poder optar. Poder optar. Que é uma opção. Exatamente. Né? Ela pode optar. Não, eu acho que eu quero ser mãe de pet. Eu acho que eu não me sinto preparado, não é um desejo meu, e eu acho que a modernidade trouxe isso, essa possibilidade da mulher, tipo, eu não quero. Poder se colocar. Se colocar como, poder se colocar de que não é uma opção, ser mãe. Eu não quero, e tá tudo bem. Eu sempre digo muito pra elas, tá tudo bem pra relação, pro teu casal. O casal chegou a essa conclusão? Essa conclusão. Beleza, se vocês estão bem, não é obrigada. Exato. Né? O que acontece muito é que depois, né, você é obrigada a escolher, e daí, se você reclama, mas pra que você foi ter filho? Exatamente. Né? Pra que você foi ter filho? Não tem ditado assim, mais chocante pra mim do que aquele de quem pariu Matheus. Quem pariu Matheus que embaixo? Gente, me toma assim, tipo, gente, quem botou alguém no mundo é pra ajudar o mundo. E eu acho que todos nós, enquanto sociedade, a gente tem que respeitar, oferecer ajuda, entende? Apoio, todos nós somos responsáveis, Sim. né? Se eu tenho aqui uma mãe com 3 filhos que precisa de ajuda. Nossa, às vezes, assim, você quer que eu segure? Você quer que eu te acompanhe? No mercado, sabe? Eu sou muito dessa, assim, você quer ajuda? Eu te ajudo a botar as compras. Eu nem conheço, sabe? Imagina aquelas, assim, que conhecem, né? Sim. Então, assim, acho que tem muito isso, a gente tem que partir desse, assim, que não é obrigada e não é obrigada a dar conta sozinha. E a cobrança, ela vai pros dois lados, né? Se eu decido, eu não quero ter filho, mas como assim você não vai ter filhos? Quem vai cuidar de você então, quando você ficar velho? Vem de todos os lados, né? E eu espero até o final da nossa conversa a gente encontrar algumas saídas, né? De se proteger, como assim, né? se ter filhos ou não ter fosse garantia de que você... eu acho que a gente começa a desconstruir essa romantização e essa idealização nesse momento, onde sim, eu tenho escolha se eu quero ser mãe ou não, e eu ter filhos não é garantia nenhuma de que eu tenho na minha velhice alguém que vai cuidar de mim. Sim, porque a gente não pode cair naquela armadilha de que assim, eu vou ser mãe e tudo que é meu de perfeito e maravilhoso vai estar garantido por eu ter um filho. E isso volta eu vou me doar pra esse filho e ele vai me retribuir. Lindo, maravilhoso e gostoso. Eu acho que, né? Eu acho que a gente chega nesse impasse, porque assim... muita gente, eu também me incomoda quando tem essa questão do ódio, né? Vai pro ódio, assim, então quero criança, né? O ódio isso também é outro extremo, né? Isso, mas ao mesmo tempo a gente não precisa e não deve romantizar, dizendo que é tudo lindo, maravilhoso, é super fácil, né? E existe, né? Existe. Aí o que elas chegam pra mim no consultório? Ninguém me falou. Ninguém me falou que era assim, ninguém me falou que era tão difícil amamentar, ninguém me falou que eu ia chorar. Ninguém falou que dói. Que dói de todos os aspectos, até o último, né, o fio do cabelo, o peito, o pé, dói tudo, assim, dói o vazio que eu digo, né, eu trabalho muito com isso, então assim, dói o vazio porque você realmente, psiquicamente, você é uma nova pessoa. Sim, claro. Com aquela programação antiga, mas eu sempre digo para as mães, é um upgrade que você ganha. Só que até esse upgrade está totalmente estabelecido. O download está totalmente feito, né? É muito tempo, porque é lento o processo, né? De ser uma nova pessoa. Então as mães dizem assim, eu não tô feliz. Sim, é uma adaptação, né? Porque é um luto, entende? É o luto da mulher que você era. E a nova mulher que você está construindo agora. Então, assim, vai fazer parte do processo. E não é os 40 dias que vão resolver isso. E eu quero falar dessa parte do puerpério especificamente, iniciando, assim, já falando da saúde materna. É um período bem difícil, né? Eu fui mãe de 3, sou mãe de 3, sou mãe de 3. O puerpério passou. O puerpério passou, graças a Deus. E é muito engraçado como... foram 3 puerpérios diferentes. Olha, não foram iguais. Tipo, no primeiro era uma experiência nova, onde você tem um montão de expectativas. Mesmo eu sendo médica, as pessoas dizem, você é médico? Você já sabe de tudo.
Não sei de nada. A primeira vez você estava levando o bebê para casa. A primeira vez que eu estava levando o bebê para casa. A minha filha, no primeiro dia, já chorou desesperadamente no primeiro dia que ela dormiu comigo, dentro da maternidade. Ou seja, aquilo, opa, peraí, será que vai ser assim? E por um tempo foi. É muito assim, onde que eu fui me meter? Onde eu fiz cefaleia pós-hack, guria. Eu não conseguia levantar a cabeça, que a minha cabeça doía, e com o bebê chorando, e daqui a pouco o marido tentando dar uma chupeta, daqui a pouco ele joga a chupeta na parede e joga o próximo, que vai essa criança. A sensação que eu tive foi aquela, sabe? E pra nós dois foi aquele, e só estamos nós dois. A minha filha nasceu em dezembro, a gente saiu da maternidade no dia 23 de dezembro. Ela nasceu dia 21, eu saí da maternidade dia 23 de dezembro. Ou seja, nas vésperas praticamente do Natal, familiares estavam todos cuidando dos preparativos de Natal e nós dois. E aí? Nós vamos ter que se virar. Foi uma decisão nossa, uma escolha nossa. E ninguém te conta isso, né? Porque tem toda aquela coisa assim, você vai ganhar um neném, a minha mãe mora lá no Maranhão. E aí ela veio antes da neném nascer, mas daqui a pouco ela teve que voltar. A minha sogra já é mais idosa, mora no sítio. E aí, cadê essa tal da rede de apoio que alguém me falou? Como médica, a gente acaba tendo acesso a algumas coisas antes, né? Uma rede de apoio. Tá, não, minha rede de apoio, eu e o meu marido. Vamos lá, ó. Na hora do parto, tipo, o próprio reconhecer, tipo, sintomas, aquilo vai mexendo com a sua cabeça. Eu, como médica, eu sei explicar para uma paciente, você vai sentir isso, isso, isso. E eu comecei a sentir, eu não consegui identificar que eu estava em trabalho de parto. Eu juro. Mesmo eu fiz uma cesariana, mas eu tive pródromos de trabalho de parto. Eu tive início de dor, eu tive contração. E aí, porque eu queria tentar normal, tem mais essa, né? Mas é um ponto do... Tem mais essa, porque porque eu já vi parto cesariana, não gostei do que eu vi, eu quero fazer um parto normal. E aí, só que eu cresci ouvindo a minha mãe dizer que parto normal não tinha nada de normal. E aquela pressão de que não, que cesárea era melhor. E daqui a pouco eu fiz uma ultrassom às vésperas da menina nascer, ela estava com quase 4 quilos, e a minha mãe dizia, essa menina é muito grande, não vai nascer. E aí você imagina... Ela estava contigo, não? Não, ela estava lá no Maranhão me falando tudo isso pelo celular. Mas assim, o fato de ter escutado tudo isso, né, e são as questões do campo. Quando isso já começa a mexer com a tua cabeça. Do campo de parir, né? Parir um bebê de 4 quilos, com medo que eu tenho. E como é comum a gente encontrar esse medo, né, desconhecido, assim, eu sei como funciona um trabalho de parto. Na técnica, quando você tem no teu corpo, sentir no teu corpo é muito difícil. E eu acho que a gente pode começar já, Vivi, a gente tá falando de saúde mental materna, mas a experiência do parto é uma experiência que marca a gente. Sim. Como foi a nossa história do nosso parto, como a mãe levou toda essa gestação, o puerpério, tudo isso nos marca, nos influencia. E tudo então, por que você tem de repertório sobre parto, né? Também influencia de como você vive quem está isso. perto de ti, o que aconteceu, as intercorrências, tudo isso vai contar. Então, é importante a gente pensar que a saúde mental materna já começa desde o pré-natal. Sim. Desde o planejamento. No momento que você decide ser mãe. É muito comum a gente encontrar no consultório pessoas que não estão conseguindo engravidar. Sim. E quando você vai questionar, tipo assim, não, na verdade, não sei realmente o que eu quero. Eu tô indo dentro, eu tenho pouco tempo, não tenho tempo para pensar. E daí quando você vai puxar a história, né, que é isso que o psicólogo faz, vamos puxar essa construção, então tem muita coisa marcada ali. Sim. Então, e essa saúde mental já vem desde essa decisão. Né? Desde o pré-natal, que não precisa ser só obstétrico. O obstétrico vai garantir a tua saúde física, mas existe também a saúde mental, que precisa também, que vai estar alinhada. Porque eu ouvi algumas palestras esse final de semana e ele fala que muito do que a gente vivencia e das emoções que geram tem a ver com o repertório que você tem daquilo que você vai vivenciar. Então, se você teve uma mãe, como a minha, que dizia que Deus o livre, trabalho parto normal, ou outra mãe que diz Deus o livre, cesariana, ou outra mãe que diz, porque você já começa a se preparar para todos os desafios quando você decide ser mãe. Aí, qual vai ser o trabalho, como vai ser o parto? Porque não é só como vai ser o quarto.
Né? Ai, quarto é que fácil. cor vai ser? A parte que do que eu vou quarto- colocar? Esse é o melhor. Esse é o legal da eu conversa. também acho a melhor parte. A melhor Se escolher o parte, enxoval. Nossa, qual uma a coisa delícia. mais deliciosa do mundo. É óbvio que não é pra todo mundo, né? Porque vai ter aquelas Não é mãezinhas que acessível, é. não tem essa acessibilidade de poder planejar tudo isso. Quando a gravidez não é planejada, às vezes você também não vai ter toda essa romantização de vou arrumar o quarto. Até Demora que um pouco mais, né? Demora mais pra Acho você que se acontece perceber muitas como mãe, vezes, né? dependendo do movimento da mãe, né? Mas demora um pouco mais, assim, é todo esse processo, a vinculação, né? Porque tem muita coisa para ressignificar. Sim, sim. E aí, se a gente for falar aqui de tudo, todas as exceções, né? Tipo, aquela que não planejou, aquela que foi vítima de violência. Nossa, daí a gente vai ficar aqui uns 5 dias, Até mais ou amanhã. menos. Né, Bruna? Acho que uns 5 dias Mas dá, né? a gente marca a gente. A gente marca pra falar dessas outras coisas traumáticas, a gente Vai fazendo a pauta. faz Vamos fazendo a pauta outra aí. conversa. E aí, quando você começa a se preparar para isso, começa, tá, como que vai ser esse trabalho de parto? O que que eu quero? O que que eu já tive de experiência? No meu caso, não, eu não quero cesariana, apesar da minha mãe. Mas no fim eu fui pra cesariana, eu fiz 3 cesáreas. Eu vou te dizer Né? que não é raro essa história. Essa tua história, entendeu? Eu queria ir para um lugar, mas eu acabei indo para o outro por questões emocionais. Sim. Claro que eu sou muito suspeita, e suspeitem mesmo, mas assim, é uma história muito comum. Entende? Então, às vezes as mulheres vêm assim, olha, eu já tive uma cesárea, mas eu não quero outra. Porque eu tô. E você vê que não ressignificou aquela cesárea do primeiro filho, entende? Então, isso é saúde mental também. Olhar pra isso é saúde mental. E a cobrança, né? Porque a época da minha mãe era assim, todo mundo paria normal e quem podia, porque fizeram todo um marketing sobre a cesariana, né? Paria cesariana, né? Quem tinha determinado X de dinheiro. Poder aquisitivo, era muito ligado ao financeiro e também ao médico. Tipo, é muito mais rápido fazer uma cesariana do que assistir um trabalho de parto normal. A gente sabe disso como profissional de saúde. Sim. E A aí, disponibilidade. depois de um tempo, isso começou a mudar por conta de todas as complicações inerentes à cesariana, aos riscos. E aí começou a se fazer o inverso, né? Não, parto normal é que é legal. E aí começa essa pressão. Não, mas se você fez uma cesariana, mas aí você não é a mãe ideal. Isso vale para amamentar, isso vale se você volta a trabalhar, se você põe na escolinha, se você não volta, quem tá cuidando dele, se você faz alguma coisa para você, se você não faz. Cadê teu filho? Exatamente. Daí eu acho que às vezes algumas mães de adolescente chegam no meu consultório. E daí... Você cadê, né? Porque Nessa você se história toda. perde, exatamente, a grande questão é você se perde. Perde quem é você, perde os teus desejos. Perde os seus momentos, eu acho também, né? Porque é como você fala assim, você, sim, é fato, eu acho que você é uma pessoa antes da maternidade, porque a tua vida é diferente. E depois que você decide ser mãe, eu acho que no momento da decisão a sua vida já começa a mudar. Para aquelas que engravidam... Você já projeta. Já projeta. Já começa a idealizar. E já cria expectativas. Que eu acho que o grande ponto das frustrações tem a ver com expectativa também. Que dependendo do contexto onde você está inserida, as expectativas são maiores ou são menores. São para bem ou são para mal, né? E aí... a sua vida vai... isso é ponto comum, ponto... Sim, você que tem a sua que vida vai você ser tem outra. que estar disponível para o momento de mudança. Né? E a grande questão aí que impacta é... a gente tenta, para manter essa idealização, né? A gente, porque eu tô no meio disso, entendeu? Claro, Porque eu falo a nós gente. estamos, né? A gente tenta, eu acho que é importante um pouco dessa idealização. No pré-natal psicológico a gente vê assim que o vínculo com o bebê ajuda, porque eu tenho que ter algo, entende? Então a idealização, ela existe. Sim. Né? A minha mais velha era minha bailarina. Né? Era minha bailarina. Então a minha mais velha era minha bailarina, eu fiz o quarto de bailarina, e ali eu comecei a vincular com ela, entende? Tinha um nome já, muito cedo, desde a primeira ultra que eu descobri que era menina, já tinha o nome. Mas depois que essa criança nasceu, eu tenho que adaptar. Sim. E tem de conhecer, se apresentar, porque é uma apresentação, isso é um prazer, eu sou a mamãe Eu sou a sua que mãe. estava aqui, né? E daí a gente começa a vincular com o bebê real.
E a maternidade real também. Sim. Então, um pouco dessa idealização ela vai fazer parte, só que a gente tenta no pré-natal psicológico muito trabalhar com o plano A, com o plano B, às vezes o plano C, em relação a todas essas questões que envolvem muito esse período, né, de gestação, parto puerpério. Mas isso vai valer lá pra frente também. Né? Porque daí se você me fala assim, tá, realmente, será que isso na conversa, Glaucia, será que as mães realmente estão mais doentes? Eu vou te dizer, Vivi, elas estão. A gente tá gabaritando DSM, pra quem não sabe é um livro de transtornos mentais, né? A gente gabarita mesmo. Sim. O DSM. Então se a gente tá ficando muito doente e as pesquisas pós-pandemia estão trazendo índices pra gente, assim, assustadores, né? De depressão, de ansiedade, de burnout. Então a gente tá mais doente, a gente precisa olhar pra isso. Eu acho que a sociedade traz isso, né? O que a gente vive hoje. Porque não é menosprezando que as nossas mães viveram. Eu acho que talvez elas tivessem menos diagnósticos, também tem isso. Né? Acesso, nós acesso a esse não paravam tipo de... pra pensar. Mas a gente também tem uma outra coisa que as nossas mães, as nossas avós, elas eram criadas para serem donas de casa e mães. Concorda comigo? Não estou de maneira nenhuma dizendo que o trabalho de dona de casa e de mãe é fácil. Não é. Não era para elas. Mas a gente tem hoje, eu gosto de falar de alguns extras nessa história toda, que é, elas também tinham, eu acho que tinham depressão, que tinham, por exemplo, a minha mãe dizia que ela não tinha TPM. Olha que TPM. Mas eu lembro dela em determinados momentos reclamar, chorar, ficar... Como assim você não tinha TPM? É que ela não parava pra se perceber. Ela não parava pra prestar Ela atenção. tocava o barco, eu acho que existia isso. Ela tocava o barco e dizia assim. Ia levando. E eu acho que tinha muito não poder reclamar também. Também, porque a gente se permite, entendeu? Hoje dizer, ai, bem difícil mesmo, entendeu? E daí a gente troca as figurinhas do Joãozinho com a Maria. A própria evolução dos diagnósticos, porque eu acho que a atenção pré-menstrual, ela perfaz a vida, porque ela tem questões hormonais aí envolvidas, mas esse diagnóstico, ele é recente, tipo, de uns anos pra cá, que diz assim, não, você tá vivendo isso, é atenção pré-menstrual. Né? Sim. Até mesmo de descrever, isso, exatamente. Então elas eu não tinha sim, porque eu me lembro. Eu vivi, que eu me lembro das suas crises, dos seus episódios, assim. E aí hoje, além de tudo que elas já viviam, a gente começa a ter alguns extras, né? Eu gosto sempre de falar que a gente tem o extra, a mulher foi trabalhar, o extra, as cobranças começaram a aumentar, a gente tem um acesso à informação muito rápido, muito grande e não filtra. Às vezes a gente não tem tempo e nem capacidade para filtrar algumas informações. Aí o que acontece? Tem lá aquela mãe perfeita no Instagram que diz, eu faço assim, eu faço assado, eu vou pra academia. Tá, peraí, como é que é esse esquema? Como ela consegue? Aí, né? É uma pergunta que cabe aqui dentro. Porque né? Aí duas coisas. Não sei o que eu quero fazer, mas aquela fulana que eu admiro faz, eu vou ter que dar um jeito. Ou assim, eu devo vou colar ser... nela. Ou então é assim, eu devo ser um nada, né? Faz. Porque eu não consigo fazer esse negócio. Isso é muito louco. E aí essa pressão, se elas já tinham, como donas de casa e mãe, uma sobrecarga, a nossa sobrecarga hoje... É multiplicada por... assim, não é só hoje, fazendo um paralelo, sabe? Hoje não é só o trabalhar. Hoje é você trabalhar e ser bem sucedida. Tem que ter sucesso, tem que ser muito boa no que você faz. Entende? Sim. E na época da educação, a minha mãe foi uma mãe que trabalhou. Ela tinha uma confecção, ela trabalha ainda até hoje, e ela tem uma confecção, ela trabalhava com confecção. Ela dizia, você vai estudar. Você vai estudar? Ela dizia pra mim, mãe, vai estudar. Tá, eu fui. Eu sempre fui obediente. Só que naquela época a educação era muito diferente. Sim. Se a gente for pensar, modelo de escola era diferente, educação era diferente, porque assim, ou você era rígido, ou você era meio
Você era permissivo. Um pouquinho permissivo, né? Aquele ali, acho que tinha esse julgamento de família, assim, aquele lá é mais largado. largadinho. É mais largadinho, vai dar problema depois, quer ver? Vai dar, você espera. Tu tinha só essas duas, entendeu? Você tinha só 2 pêndulos pra ir, então não era tão difícil. Ou você vai pro autoritarismo ou você vai pro outro extremo. E o mais comum é que eles caminhavam entre um pouquinho e outro, de cada. mantendo E isso ali. variava até numa mesma família, né? Porque as famílias eram maiores, então assim, os mais velhos eram mais cobrados e os mais novos a corda soltava, né? E a gente vê esse problema de geração, dá muito problema hoje. Sim. Né? As mães falam pra mim, nossa, fui pra casa dos meus pais. Gente, que problema que deu. Porque, né? Só que daí entrou muita coisa. Então, assim... E mesmo os profissionais hoje, eles não se, sabe? Não a gente podia fazer uma roda de né? conversas, não entra às vezes. Porque entrou muitas nomenclaturas, né? Que eu nem vou entrar aqui, porque é muita coisa. Mas assim, entrou muita coisa do que pode fazer. Até o ponto de, se você elogiar o desenho de uma criança, você está fazendo errado. Então, assim, ninguém mais tem referência. Caiu, entende? Então isso também estressa muito a gente, porque a gente está sempre errando. E a gente tem essa sensação, né? De tá que... sempre errando. Meu Deus, como é que eu faço? Peraí, eu vou acertar, tá certo, tá errado? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô no caminho errado? E você fica se cobrando o tempo inteiro. Ah, mas fulano tá fazendo assim, será que eu que tô errada porque eu não tô fazendo? Então, assim, a gente quer garantir, a gente pegou pra gente, tá? Pra gente, mãe, de que a gente vai garantir que o filho vai ser feliz. A gente vai dar essa garantia pra ele. E que ele não vai sofrer, que ele não vai se frustrar, você vai fazer tudo certo, porque ele não vai ter os traumas, as crises que a gente passou. E daí a gente tá entrando num barco que vai levar a gente pra esse problema de saúde mental. De saúde mental. Porque o filho se frustra, porque o filho tem birra, porque o filho não vai querer fazer a tarefa. Porque o filho ainda não lida. O filho vai fingir que não te escuta, não te obedece. Vai dizer que te odeia. Vai crescendo, só vai ficando mais complexo, né? E daí eu acho que a gente tem que partir daí, entende? A gente não pode estar nesse lugar de garantidora. Sim. Né? Eu vou garantir sou responsável pela saúde mental da casa e de todo mundo. Até porque... Eu vou defender meus filhos de todo mundo. Botar numa bolha e ele não vai se frustrar. Até porque é um trabalho muito difícil. E a gente sabe que a vida, no fim, a vida adulta não funciona assim. Não funciona. Qual garantia que você tem de que você não vá se frustrar, de que você não vá enfrentar desafios? Eu acho que o que vai mudar é como você orienta o teu filho a superar isso. Tipo, eu não sou responsável, mas eu vou te dar ferramentas. Eu vou ajudar você a sustentar isso. O que eu tô junto contigo, esse caminho pode ser possível. E claro, óbvio, isso vai variando. Como você vai fazendo essa orientação? Você não vai pegar e dizer assim para um menino de 2 anos. Não se joga no chão. Não se joga no chão. Ele vai se jogar. O que vai dizer? Como que você vai lidar com aquilo? Você vai se jogar? Tu vai ficar esperando ele parar de se jogar? E aí, quando a gente fala de birra, e de novo isso vai interferir na saúde materna, mental materna, quem não está lidando bem com aquilo? A criança, quando ela se joga no chão, quando ela faz birra, quando ela quer uma coisa e ela não consegue, ela tá fazendo isso porque ela não sabe expressar o que ela tá sentindo de outra forma. Concorda comigo? O cérebro dela tá amadurecendo, ela tá aprendendo a quem ela é, a lidar com essas emoções, que o corpinho dela, a parte de sentir, ela sente igual a gente. Igualzinho. Ela só não tem o cérebro pra processar. E aí, o que muda? O que muda é eu, mãe, como eu lido com aquilo. E a gente sabe a pressão de, cara, todo mundo no mercado está olhando. O que todo mundo no mercado está pensando de mim, né? E tu não vai conseguir ter uma reação, nem sempre você vai conseguir ter uma reação amadurecida àquela birra. Vai ter aquele dia que tu tá, já foi um auê, eu passei por um maior perrengue, ou no trabalho, ou em casa, e essa criança resolveu fazer birra agora. Tu vai catar ela pelo braço e vai levar. É a melhor conduta? Isso. Talvez não. Mas é assim, eu tenho que ser uma boa mãe pra garantir que meu filho não faça isso. E pros outros não pensarem mal de mim? Pra não ser julgada. Então você fica naquele lugar de perfeição. Sim. E não assim, eu fiz o melhor que eu podia hoje.
Dentro das minhas condições, tipo, eu já tive E eu um dia acho que é pra horrível, esse eu já tive caminho, um né? dia horrível, eu só passei aqui pra pegar pão e leite, essa banana, criança? pão, leite, banana e ovo, que não pode faltar em casa, e tá difícil lidar com essa crise. E por quê? Porque a gente também fica em crise, nas nossas crises, né? A gente também queria que a criança fizesse tudo aquilo que a gente também quer. Então, assim, a primeira coisa que eu vou falar para as mamães que estão nos ouvindo é assim, vamos sair desse lugar de perfeição. Vamos nos colocar assim, eu sou o melhor que eu sou hoje, né? Diante do que eu consigo hoje. O meu filho, ele vai aprender a lidar com isso. Sim. Ele vai crescer junto, nós vamos crescer E juntos. eu também vou com aprender a lidar com isso. Isso, nós dois vamos crescer juntos. Eu vou buscar alternativas, talvez, técnicas para eu fazer, o que eu posso fazer. O que eu posso fazer nessa mentalizar, situação? eu vou escutar. E assim, é muito legal a gente pensar que a gente não pode acreditar em tudo que todo mundo... Principalmente receita de bolo. Gente, questionem receita de bolo. Porque assim, bolo não vai dar certo mesmo se a Vi fizer a mesma que eu, a mesma receita, não dá certo. Porque tem interferências, assim. Eu sempre conto mais nas relações. Essa história da receita de bolo, eu sempre conto uma história assim, né? Eu sempre gostei muito de ler. Quando eu fui mãe pela primeira vez, era Augusto Cury, Samitiba, todo mundo que falava de educação de criança, eu catava os livros para ler. Né? E aí um dia eu lendo um livro do Isami, ele dizia assim que você tem que uma estratégia é você que a criança no momento da birra você deixa ela sozinha num lugar onde ela fique isolada para ela parar e começar a como é que ele dizia, autocontrole, né? Tipo, ela vai ter aquele momento em que ela vai se autorregular. Hoje se fala um pouco disso, né? E aí ele dava uma ideia, tipo assim, você pode pegar e colocar a criança num local isolado, onde ela não vá se machucar e tal. Pode ser, por exemplo, o banheiro e tal. E um dia a minha filha fez uma birra em casa. E eu disse, espera lá que eu vou experimentar esse negócio. E coloquei ela dentro do banheiro e fechei. Meu Deus do céu, o que foi aquilo? Aquela menina gritava desesperadamente dentro daquele banheiro e batia na porta. E aquilo foi me angustiando, foi me dando uma angústia. Eu abri a porta, piorou a situação. Foi pior. Pra ela piorou a situação. Talvez pra relação de vocês. Criança, isso possa funcionar. Mas pra minha filha não funcionou. Ela não se autorregulou coisíssima nenhuma. Ela ficou desesperada. E depois eu me coloquei na experiência dela, como eu me sentiria. Cara, eu tô aqui tentando lidar com uma coisa que eu não tô entendendo, que eu não tenho amadurecimento eu sou punida, talvez ela teve ideia que ela foi punida aqui dentro, trancada dentro deste banheiro. Como assim? Cara, foi uma experiência terrível. Eu trabalho muito mais com bebês, né, e crianças muito pequenas, então eu costumo pedir um momento de ventilação, eu digo, que é você fazer uma retirada estratégica para você se regular. Porque você tem essa capacidade já. Quer dizer, pressupôs que tenha, né? Eu tento também, como todas vocês, estamos juntos. Tô longe de uma perfeição, muito longe. Mas eu acho que é uma estratégia que ajuda. Tipo assim, põe no berço, né? O bebê que tá chorando. Porque se elas... Pede pra outra pessoa. Se tiver, que algumas não tem. Que às vezes não tem. Mas assim, vai, lava o rosto, toma uma água, respira, põe uma música, faz uma oração. Que fazer sentido para cada uma, entende? E eu faço muito isso, faz uma ventilação, para fluir essas emoções, aí você volta pro centro, né? Eu gosto de fazer essa orientação e ajuda muitas mães, né? Então assim, sair desse lugar, já tem uma dica aí. Sair desse lugar de perfeição, entende? E realmente não vai ter receita de bolo. É um ideal a ser alcançado que ele é impossível, porque como humanos a gente não é perfeito. E os nossos filhos também não. Também não. E daí se a gente idealiza, e é muito assim, principalmente para quem tem um padrão rígido, controlador, né? A partir dos momentos que a gente orienta os nossos filhos, ou se a gente diz, filho, também é difícil para mim. Eu também tinha dificuldade de fazer isso. Eu também às vezes tenho que lidar com algumas coisas também. Eu também não sou perfeito. Se você se coloca na frente do teu filho como também imperfeito... Como em construção também, Isso, né? Eu sou imperfeito, mas a gente tenta. Quais são os caminhos que a gente tem para fazer melhor? Para fazer melhor amanhã, para tentar. Que alternativas a gente tem para pedir ajuda?
para se organizar melhor. Então, assim, aí você cria uma conexão, né? De estamos juntos nisso e vamos aprender juntos. E pensar nesse momento que, tipo, naquele momento, aquele dia que você encarou um montão de desafios, seja onde quer que tenha sido, ou na casa, sei lá, quem é dona de casa só que não trabalha, a máquina naquele dia não resolveu não funcionar, a empregada não foi, ou você não tem empregada e aí tá lá aquele cesto de roupa e você levanta com a dor de cabeça infernal. E aquele dia você vai procurar dar o teu melhor. Não é a perfeição, é tipo um dia eu li um livro que assim, o teu melhor não é 100% todo dia. O teu melhor hoje pode ser só 50%. Esse é o teu melhor, é até onde você consegue ir. Mas o problema é que às vezes a gente tem aquela síndrome de Mulher Maravilha. Tem. Que a gente vai pegando. Vai pegando. E o dia que a gente dá conta, pá. Ai, gente, se acha. Claro, né? Gente, hoje eu dei conta de tudo. Eu acordei cedo, eu fiz aquilo tudo, eu arrumei as crianças, eu levei as crianças pra cá. Eu procurei, passei no mercado. Eu sou o máximo. Eu sou o máximo. Só que até e daí você fica refém disso, né? E só que até isso, dependendo de como essa coisa se dá, te traz sofrimento. Sim, porque você quer todo dia isso. E eu vou além, no sentido de que quando você é 100%, você quer reconhecimento. E nem sempre você tem. E aí você se frustra. E a que cara, eu dei o meu melhor. E a que eu fui preço, 100%. entendeu? Eu deixei de fazer, às vezes, uma coisa que eu tava precisando muito fazer a unha, mas não vou fazer, porque eu tenho que fazer isso pro filho e tal, pro marido, pra casa, e acabou o dia. Só tem 24 horas, né? E aí, quem reconheceu que eu fiz isso? Nem eu. Né? Eu fiquei feliz com o meu 100%, mas eu tô procurando e o ser humano faz isso. Eu quero todo dia que alguém me reconheça. Eu quero todo dia pra manter. Eu fico refém e eu não olho pra mim. Não olha pra mim. Eu fico frustrada. Porque eu consegui um dia na semana, mas eu não consegui os outros 6. E aí você diz assim, que você pergunta pra paciente que chega pra ti, quem que é você? E ela fala, eu sou a mãe do fulano, eu sou a mãe do ciclano, ou a esposa do fulano, né? E acho que acontece mais assim, se você pergunta pra ela o que ela quer, ela vai dizer, eu quero que meu filho assim, eu quero que... Sim. E aí tu, não, mas pera. Você eu me reconheço pessoa, nisso. Você enquanto mulher. pessoa, enquanto mulher, o que você quer pra ti? Qual que é teu sonho? Né? O que você sonha em construir ou em... E aí você se perde nesses desafios diários do Mulher Maravilha, do 100% de rendimento, e aí não é só em casa, a gente tá falando de mãe, mas é o 100%, como? Eu fico imaginando às vezes assim, como assim? 100% como dona de casa, 100% como mãe, 100% como profissional, sucesso total. Isso é humano mesmo? Não. Às vezes eu digo para meus pacientes, vamos procurar no dicionário o que é perfeição. Já procurou? É muito engraçado, eu faço dessas, assim. Tá escrito lá que não cabe mais nada acrescentar. O que na vida não dá para acrescentar, né? Entendeu? Então, às vezes, assim, o que pra mim tá muito bom, tá satisfatório, pra ti não vai estar bom, e ao contrário. Então, assim, tudo e vai caber. Sempre alguma coisa vai caber. E cada dia você é diferente, né? Tipo, você não é mais... Hoje eu não sou a mesma que eu era ontem. Por quê? Porque eu vivi uma série de coisas... Um aprendizado. Que me trouxeram novas experiências, novas conexões, mesmo conexões neurais, emocionais. E aí eu não sou mais aquela que eu era ontem. E hoje, e eu faço o que com isso hoje? Eu vou buscar mais coisas para preencher isso ali. Então, como assim perfeição, né? Porque você não dá preciso de outra coisa. Eu acho que amadurecer, acho que é muito isso, né? A gente saber que a gente está em desenvolvimento, a gente está aprendendo. Mesmo hoje, com 38, eu ainda me dou conta de cada coisa, assim, tipo, como que você não viu isso até hoje? Como é que você ainda não resolveu isso, sabe? E daí, que bom que eu aprendi isso agora. Que bom que hoje eu tô olhando. Que bom que hoje eu tô olhando, ainda dou tempo de viver, de melhorar. Eu acho que é muito isso. A gente tem que parar de se julgar. A gente tem que se acolher mais. Sim. Né? Eu acho que realmente se a gente se acolher mais e olhar o ponto bom dos outros, eu acho que a gente vai realmente fazer uma grande reviravolta. E acho que essa coisa do se acolher mais é importante, de olhar para dentro, de olhar para si, de dizer assim, quais são as minhas necessidades, né?
e parar de ficar pensando no que o outro... o ser humano é esse, né? Tá, eu estou olhando pra mim, mas e o que o outro tá pensando? Então vamos desconstruir isso um pouquinho e dizer, tá, ele pode pensar, o pensamento é dele e eu não vou conseguir interferir nisso. Mas não me neste define. momento isso não pode me definir. Racionalmente é isso, né? Só que a gente é muito levado pelo que a gente sente, né? Então racionalmente o outro pensa, ele tem todo o direito de pensar, mas isso não quer dizer que eu tenha que retribuir e fazer o que ele para que ele pense assim ou assado de mim. E aí nessa cobrança toda é essa questão de se mas se eu olhar para mim, se eu deixar o meu filho, se eu deixar a minha casa, ou se eu não pensar no meu emprego, eu tô sendo egoísta, eu tô sendo... E é uma desconstrução. Né? Sim, porque se você tá bem, se você olha pra você, se você consegue se conectar com você, você vai estar melhor para se conectar com o teu filho. Porque às vezes a gente só tá na falta, né? E eu pergunto, e o que você faz bem pro fulaninho? Essa semana a mamãe me falou assim, que eu tô muito mal porque eu tô fazendo mal pra ele. Sintomas de APLV, sabe quando acontece? E mas assim, o que tem de grave acontecendo com ele? Daí, tipo, cai todas as barreiras, todas as desculpas que ela tava dando, né? Ele só tá chorando muito, não tá dormindo bem, mas assim, sabe, eu digo a balança, como é que tá, e o de resto, sabe, a gente vai construindo que noite que ele dorme melhor, o que tem relacionado, então assim, tem muita coisa boa que ela tava fazendo. E eu tenho certeza que tem muita coisa boa que você tá fazendo também. Sim. Todo mundo tá tentando acertar. E eu acho que é esse o detalhe. E a tentativa, né? Isso, o que eu já tentei? Eu já tentei. Errei, não deu certo? Como a trancação da menina no banheiro? Não deu certo. Mas eu tentei. Eu tava tentando fazer alguma coisa. Claro, isso é um processo de aprendizado. Eu já não repeti isso com o segundo filho, com o terceiro filho. Você já não fez mais isso com ela, né? Já não fiz mais isso com ela. São 3 crianças totalmente diferentes, onde o que funcionou com a primeira filha não funcionou com o segundo, porque ele é uma pessoa diferente. Não funciona com o terceiro, que é uma pessoa totalmente diferente. E eu tenho que oscilar. Eu já conversava no outro episódio sobre isso, sobre isto aqui é melhor para fulano, isso aqui. E aí a gente se esquece. Esse é melhor para fulano, esse é para ciclano, esse é para beltrano, esse aqui é para o marido, que às vezes é o 4º filho, ou o 2º, ou o 1º. É igual aquela história da internet, o filho que me dá mais trabalho é o da minha sogra, né? E aí e onde é que tá aquela coisa, eu fiz o melhor pra mim? O se olhar nisso. E até mesmo se colocar nessa relação, né? Porque quando os filhos vão crescendo, que modelo de parentalidade você está deixando? Que modelo de relação você está criando, né? Você vai deixar aquela culpa, eu só vivi pra você, eu me dediquei. Não tem muitas relações assim. Cara, e essa é uma cobrança poxa, eu sou uma mulher que eu tentei fazer o meu melhor, eu tentei fazer o meu melhor pra você, eu errei. E agora mas você vai resolver isso, tenho certeza que você tem condições de resolver isso. Te dei todo o aparato. E eu também tentei olhar pra mim, né? Sim. Eu falo muito com as mães, mas aí lá na frente agora, que elas vão crescer, eles vão crescer. E eles vão olhar pra você, como é que eles vão olhar pra você? Ela é só a minha mãe? O que a minha mãe fez da vida dela? Sabe? Então assim, que relação está se construindo? E muitas têm medo de fazer esse olhar, né? De olhar legado, né? O legado, qual que é o legado da minha mãe? É o legado só de entrega, só de agora ela tá lá doente, depressiva porque eu saí de casa e não lida bem com a própria vida, ou não? Nossa, minha mãe me deu um suporte, sei lá, material, que emocional, dentro do que ela podia, e ela segue com a vida dela agora. E eu vou ter que seguir com a minha. E eu vou ter que seguir com a minha, com os meus aprendizados. Isso. Porque eu acho que o aprendizado e o amadurecimento, ele não cessa quando o filho sai de casa. Porque você, até o último dia da nossa vida. Exatamente. Até o último dia da nossa vida. Porque até o momento, os pais são responsáveis, a comunidade de alguma forma é responsável, porque a criança também aprende na escola, aprende com os amigos, porque ela vai lidando com essas relações, né? Porque a gente é um ser relacional e você segue aprendendo. Eu já saí de casa, eu sigo amadurecendo. E essa é a nossa condição, né? Essa é a nossa condição humana. A gente não vai conseguir chegar, né? No padrão lá da perfeição. A gente vai sempre estar nesse movimento, nesse desenvolvimento, nessa movimento. Busca, né? Isso, acho que isso faz parte do nosso sentido. Né? O sentido também da nossa vida. E eu acho que olhar
ter essa visão, olhar para isso. A ideia dessa conversa com a Gláucia hoje é que a gente pare e olhe para isso, tá? As mães, a saúde mental materna precisa ser vista, tá? Como essa mãe, como essa mulher que é mãe, eu acho que é isso, tá olhando para como ela tá lidando com esses sentimentos, com todas essas emoções, e em qualquer fase desse maternar. Isso. Seja quando ela decide ser mãe, quando ela vai parir, quando ela vai estar ali com um bebê pequeno, daqui a pouco ela tá numa outra fase, onde com uma criança na pré-escola que teima porque não quer vestir uma jaqueta, porque tá um frio danado, amanhã é 6 graus na cidade onde ela mora, e a criança diz, não quero um jaquetão. Por quê? Porque tá grande. Sabe? E aí, como é que você lida com isso? Sim, eu acho que a gente tem que prestar, assim, muita atenção. Olhe pra dentro de você. Cada emoção intensa que tá aparecendo diz algo sobre você. Sobre uma necessidade sua, sobre algo que você deseja, que você espera. Então vamos cuidar primeiro disso. Você não vai resolver o problema com outros se você não olhar pra você. Aí acho que depende muito de cada mãe. Tem uns que vão tolerar o passar frio, então você vai aprender a passar frio. Mas você pode ficar doente, é um risco que se corre, né? Semana passada eu recebi uma mensagem da escola, eu fiquei muito chateada. Que era pra olhar as unhas das crianças. Gente, eu fiquei muito magoada, porque realmente lá em casa quem cuida da unha das crianças sou eu. Isso eu tomei pra mim e é meu. Mas a mais velha já tá aprendendo a usar o corta-unha, mas era da mais nova, de 4. Tenho 2 meninas, uma de 4 e uma de 8. Gente, aquilo me invadiu de um jeito, assim, como que eu não vi, como que eu não consegui? E eu comecei a dizer, tá, o que eu fiz? Tipo, tá, segunda e terça eu tava dando aula, tava à noite, a criança tá o dia inteiro na escola, não tá dando. E aí você não vai cortar a unha da criança dormindo, né? Porque você não vai acordar e aí como é que vai ficar? E não é sempre quando eu posso que pode cortar a unha, porque não é sempre que eles querem, não sei o quê. E agora eu tô comendo, agora eu tô fazendo isso, agora não. Agora eu tô brincando. Então nem sempre, nesses dias eu tava, e daí outros dias eu tava fazendo um curso online. Então é uma correria, porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, é uma exigência. Mas eu tentei olhar pra mim e disse assim, nossa, não consegui, não cabe isso só a mim. Fiquei chateada, porque parece uma cobrança, assim, eu me senti cobrada. Tipo, que tipo de mãe né? que Eu entendo que pode dar um acidente, comprida, eu entendo que pode dar um acidente, e unha de criança, gente, unha de criança cresce igual, meu Deus. E você não tá falando da sujeira, né? Não, tem a sujeira junto, óbvio, mas assim, eu cortei na semana passada, eu cortei. Então, acho que é muito isso, assim, eu procuro muito acolher, sabe? O mais legal é assim, né, a gente fica com a sensação de que, pô, isso acontece comigo, né? Que merda, que tipo de mãe que eu sou, né? Não olhei a unha da criança. Não cortar a unha da criança. Aí eu vou compartilhar com você. Comigo aconteceu pior. Eu cheguei um dia em casa e o meu filho é o mais novo também. Disse assim, agora ele já tem 7, mas isso já faz um tempo. Ô mãe, que a prof cortou minha unha lá na escola. Eu pensei nisso. Por que você não pode cortar a unha na escola? Mas não conserta. Não conserta. Você vai se sentir igual, pior do mundo. Se tá dando problema, por que não corta? Tipo assim, ó, elas cortaram, meu Deus do céu. O menino foi com a unha enorme pra escola e eu não vi. E a professora cortou. Como assim foi a professora que cortou? E aí eu fiquei pensando, como será que não tava esta bendita unha? A professora tomara que ela tenha cortado não só dele, tenha cortado de várias outras crianças que também então que sejamos unidas, né, do não dar conta da unha, e a gente falando só da unha pode ser muito os outros. Muitas outras coisas. Então eu queria dizer muito assim, cuide do coração de vocês, cuidem das emoções. Eu costumo dizer, cada emoção que a gente sente é um sintoma de uma necessidade nossa pra gente olhar pra gente. Cada emoção é uma necessidade nossa que não tá legal, que não tá sendo atendida. Que não tá sendo respeitada, Isso, né? A tristeza, ela vem dizer muito assim, tipo, tem uma coisa que não tá legal, que você acha que não tá legal, que podia ter fazendo diferente, uma coisa te chateando. A raiva tem sensação de injustiça. Tá injusto, isso não tá certo, tinha que ser diferente, né? Então assim, que a gente possa lidar com cada um. E identificar, né? Isso. Primeiro que eu trabalho
dá nome, identifica e olha pra dentro. Então, assim, não é só sobre o outro, é sobre a gente e que a gente possa cuidar disso. Porque muita gente sabe que é feio, né? Você sente raiva. Ai, que pessoa horrível que você é que as pessoas, até um tempo, hoje em dia, graças a Deus, isso tem mudado, mas a gente foi criado para esconder os sentimentos. Como assim sentir raiva? Você vai pro céu. É uma pessoa má. Sabe, você é uma pessoa má, sentir raiva, e daí, não. se a gente pega alguém que tem um temperamento mais intenso, porque a gente tá falando agora de características que a gente nasce, o ambiente a gente pode tentar adaptar, mas aí somos pessoas diferentes, cada uma com seu temperamento. Sim. E daí a gente não olha pra gente quanto ser humano, e né? aí, como que eu vou expressar? Eu tenho raiva, como é que eu vou expressar isso? E aí eu tenho 2 comentários a fazer sobre isso. Primeiro, que quando você não presta atenção e guarda as emoções, você isola elas ali naquele... Até porque é muito disso. Você vai ter um lado teu que é amoroso, mas vai ter aquele lado teu que, cara, hoje não tá, o negócio tá ruim, eu tô com raiva, eu tô frustrada, e ele tá ali, e claro, não quer dizer que você é aquela pessoa, mas você também é aquela pessoa. Em alguns momentos você pode ser. Em alguns momentos você pode ser. É óbvio que a gente tá sempre buscando que o lado bom, o lado amoroso, o lado esteja mais em evidência do que... Mas aquela sombra também existe, e você vai ter que lidar com ela. Isso, e quando você traz isso pro consciente, o que eu tô sentindo raiva? Quando você nomeia, assim, mas por que eu tô com raiva? O que aconteceu? Geralmente porque eu queria que fosse tudo feito do jeito de outro jeito, do meu jeito, ou do jeito que eu acho que é melhor, porque aí mulher ainda tem mais essa, ninguém faz igual eu. Não sei se na sua casa é assim, mas na minha é assim. Porque fulano fez isso aqui. Isso é uma construção também. Eu hoje, não com tudo, mas algumas situações assim, olho assim, quem fez isso aqui? Não, mas tá feito. Sabe? No meu caso, assim, muitas vezes meu marido tem que levar as meninas pra escola. Quando eu saio cedo, né? Após o meio-dia eu tô trabalhando. E o cabelo das meninas não fica igual. E eu tenho que saber que estratégias, né? Bota um arquinho que é mais fácil, faz assim. Mas ele não arruma o cabelo como eu arrumo. E não vai fazer. E vai ser. E às mesmas vezes ele lida de umas coisas muito melhor, inclusive, que eu. Exatamente. Né? E aí é assim. E aí, nesse outro ponto, quando você olha pra isso e você identifica, você lida bem com isso, isso é amadurecer emocionalmente. Ou você acha uma forma de lidar com isso, talvez não necessariamente bem, mas acha uma forma de lidar, você oferece melhor. Porque quando você tá bem contigo, eu identifiquei, eu lidei, eu tentei me adaptar, ou melhorar, ou corrigir determinada situação, e aquele sentimento melhorou, você vai se comunicar melhor. Olha, hoje você eu não tô no meu melhor dia, hoje eu não tô legal. Isso. Eu preciso da colaboração, né? Tipo, vai se conectar melhor. Vai se comunicar de uma forma diferente. E o inverso, quando você não faz isso, quando você deixa de olhar para si, quando você deixa de olhar para suas emoções, primeiro, a emoção já é o primeiro sinal de alerta. Tem alguma coisa que não tá legal, que tá acontecendo. E quando a gente isola esse sinal, quando a gente ignora esse sinal, o próximo sinal ele é orgânico. Sim, o teu corpo vai dar sinais de que alguma coisa não tá bem. E a gente pensa que é sempre é uma coisa anatômica, fisiológica. Tô com dor de cabeça, é a pressão que tá alta. Às vezes não, é aquele sentimento que eu guardei aqui, que eu não lidei com ele, começou a me dar dor de cabeça, ou aquela tensão, aquele estresse do dia a dia, e eu comecei a fazer, apertar aqui os dentes enquanto durmo e amanheço com dor de cabeça, e o teu corpo tá dando sinal, ei, tem alguma coisa errada. E daqui a pouco esse sinal, que é só um sinal, só um sintoma, pode sim virar uma doença orgânica. Vai gravando. Isso já tem estudos dizendo isso, que as emoções estão relacionadas ao adoecimento. E por que não olhar se eu posso, não deixa de ser uma forma de prevenção. Você cuidar da sua saúde mental não quer dizer que você é louca. Só quer dizer que você tá olhando da forma como você se sente, quer cuidar de como você se sente. E quanto melhor você se cuidar, melhor você cuida. Eu tenho essa máxima. Com certeza. Quanto melhor eu cuidar de mim, porque você abastece melhor o teu tanque. Entende? Tipo assim, você tá sem bateria. Então você precisa de um carregador. Então você precisa olhar o que é teu carregador. Pra mim, tomar um café com alguém.
tipo, vai resolver Conversar. muito. Vai resolver muito. Um convite pro café vai resolver muito. Mas talvez para você seja um momento sozinha, tomar um banho, ou fazer uma leitura, ou ver assistir alguma coisa, tirar ir no aquele salão, tempo, né? não sei. Mas assim, olhe para dentro e vê o que me faria melhor agora, o que eu poderia fazer. Então a gente tem que pensar na rede de apoio afetiva, de saber pedir ajuda, de saber dividir tarefa. Não vai sair tudo perfeito, você pode dividir. As crianças conseguem se adaptar com outros cuidadores, desde que ela tenha vínculo. Isso. Mesmo ela sendo um pouquinho pequena, assim, um pouquinho ela vai conseguir. 40 minutos, vai fazendo 5, Isso 10. é gradativo, né? Isso, qualquer adulto com capacidade vai poder cuidar um tempo de uma criança, vai construir vínculos. E a gente precisa acionar a rede de apoio. Olha, eu preciso, você fica um pouquinho. E daí, se não tem parente, pode ser vizinho, pode ser amiga, que às vezes é uma grande rede de apoio. E a gente ou vai pedir ajuda para instituições, para as políticas públicas, e a gente vai indo. Mas não deixe de pedir, porque na nossa sociedade pedir ajuda é sinal de fraqueza. Então, assim, não é fraco. Você está olhando para a sua saúde. E se você se abastece, você vai recarregar. Volta ao trabalho é sempre um grande desafio, sabe? Mas sempre quando elas conseguem regular, deixar um tempo, elas voltam tão maravilhosas. Elas voltam, tipo, aquela mãe que tem energia, que tá radiante. E aí você identificar o que funciona pra ti. Funciona pra mim fazer a unha, funciona pra mim sentar e assistir televisão, um programa que eu gosto, um filme que eu gosto, conversar com uma amiga, eu vou lá na minha vizinha e tomamos um café, eu chamo alguém, toma um café comigo. Às vezes vai ser uma refeição, às vezes uma coisa simples, né? De pouco tempo. Um banho, eu vou lá, ventilar. Alguém fica com essa criança, é uma criança pequena, ou já é uma criança maior, eu só quero tomar um banho de verdade, lavar o cabelo, com paciência. Você já sai outra, né? Nessa história toda. E sim, eu acho reconhecer que não tá bem, eu não tô conseguindo lidar com isso sozinha, e se você tem um pouquinho mais de poder aquisitivo, se você vai lá, procura terapia. Procura ou investe numa terapia integrativa. Hoje se fala muito, vai fazer yoga, vai fazer pilates, procura alguém que faz acupuntura, que é muito bom. Que é muito bom, você vira outra pessoa. Então tem uma série de coisas que dá pra fazer. Isso eu não posso. Sei lá, hoje em dia tu tem Instagram, tem uma série de pessoas que te ajudam com isso. Procure pessoas de confiança. De confiança, né? Que tu vê que as pessoas falam bem daquela pessoa. No YouTube tem vídeos, tem... Agora, claro, se você vê que assistiu aquele vídeo e você se cobrou mais, peraí, aquilo não funcionou pra mim. É identificar porque o que funciona, né? Tem que ter essa diferenciação, e o filtro, né? Assim, esse filtro. Do que vai ficar pesado ou não. Quero deixar uma dica, tem uma pessoa que eu gosto muito para indicar, que é a Daniela Freixo de Farias. Ela tem os vídeos no YouTube, tem o Insta dela também. Procurem, que ela tem uma fala muito afetiva, de olhar, sem julgamento, sem estar correndo atrás do impossível, né? Então, assim, para vocês poderem olhar para vocês, para poderem cuidar, né? Alguém que é de referência que eu posso indicar também. Eu gosto muito, acho que já conversei com a Glaucia sobre ela, é a Elisama Santos. Ela tem um Instagram, ela fala umas coisas muito legais, mãe real, assim, tipo, hoje não dei conta disso, e você não precisa dar, e você deu o teu melhor hoje foi esse. Ela fala, ela de graça, assim, tu olha no Instagram, ela tá falando de algumas coisas do dia a dia, do pentear o cabelo de um filho, do que um filho enfrentou na escola, do que ela está enfrentando, e uma série de coisas que eu acho que vale a pena a gente buscar essas referências em que, isso é real, isso é parecido com o que eu vivo, e talvez isso possa me ajudar. Eu tô dentro de um padrão de que isso não acontece só comigo. Só comigo, porque essa conexão de que isso não acontece só comigo te ajuda. Gera uma identificação, uma normalização, né? Normaliza e diminui esse ideal de perfeição. Né? Porque, acontece com a fulana, acontece comigo também, igual. E aí, às vezes, ela dá uma dica. O que aconteceu? O que eu fiz que funcionou? A dica dela pode funcionar pra ti? Pode. Pode não funcionar? Também. Mas é uma tentativa. Uma outra ideia, ou ter uma outra ideia. Exatamente. Então, é buscar isso. Olha pra ti, olha pra emoção. A emoção hoje precisa ser valorizada como um fator de adoecimento. Sim.
né? Como um sintoma de saúde. Um alerta. Né? Isso, um alerta. Vai ter algumas emoções que elas vão ter um pico algum dia, vão passar. Agora tem aquelas que sempre estão voltando. Então você está vendo que está crescendo. E isso sim vai gerar mal-estamento. Então, fica a dica. Beijo. Beijos, até a próxima.